Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre como são determinadas, como são definidas as hipóteses sobre a origem da vida. E a gente tratou principalmente de uma hipótese que fala sobre uma evolução química de moléculas que levaram ao surgimento das primeiras células, dos primeiros coacervados e depois das primeiras células, que é a teoria de Oparin, lembra disso? Então, é claro que uma questão tão controversa, tão instigante como o surgimento da vida, suscitou o surgimento de uma série de outras teorias. A teoria de Oparin, então, não vai ser a única teoria que vai explicar a teoria do surgimento que vai explicar o surgimento da vida. E uma das teorias muito difundidas aí é o criacionismo, que é uma teoria que é muito calcada na fé, né, na religiosidade, e ela diz que existe um criador, e esse criador criou os seres vivos da forma que eles existem hoje. Então, grande parte das religiões, então principalmente o cristianismo, que é bem predominante aqui no nosso país, diz que Deus criou as espécies e criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que tem uma coisa, a gente tem que ter em mente que dentro da teoria criacionista, então, existe um princípio muito importante para que essa teoria possa ser defendida, que é o fixismo. O que eu quero dizer quando eu falo para vocês em fixismo é que dentro do criacionismo, então, as espécies foram criadas e permanecem como estão. As espécies não vão se alterando ao longo do tempo. Se essas espécies não vão se alterando ao longo do tempo, então a vontade do Criador é sustentada. Em contraposição ao fixismo, a gente falou na última aula que a vida e as espécies surgiram a partir de uma evolução química, ou seja, as estruturas, os seres vivos, eles vão se modificando ao longo do tempo. E essas modificações ao longo do tempo vão dando origem, então, a novas espécies. Essa teoria, que defende que as espécies são mutáveis, que as espécies vão se transformando de acordo com o ambiente em que elas vivem, de acordo com as condições que elas vivem, é o que a gente chama de evolucionismo. E é a teoria mais aceita do ponto de vista científico. Então, independente da sua religião, das suas crenças, a gente vai trabalhar aqui com base no evolucionismo, que é o que o vestibular vai cobrar de você, que é a visão científica. Então a gente vai trabalhar um pouquinho as evidências que a gente tem na natureza da existência de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo vai ser muito notado quando a gente fizer um estudo comparativo de diferentes espécies. Então, quando a gente for estudar uma biologia comparada, a gente vai poder observar que existem semelhanças e diferenças entre os animais que levam a gente a crer que a gente partiu de um ancestral comum e se diferenciou por esse processo evolutivo. E aí a gente vai trabalhar aqui, então, principalmente a existência de órgãos homólogos e análogos. Então, a analogia e homologia de estruturas entre as diferentes espécies, tá bom? Quando a gente fala, então, em analogia, a gente está falando em órgãos que possuem estruturas diferentes, origens embrionárias diferentes, mas a mesma função no meio. E o exemplo clássico disso são as asas de aves e as asas de insetos. Esses dois tipos de asas, eles possuem estruturas muito diferentes, origens embriológicas muito diferentes, mas os dois tipos de asas são adaptações para o voo, ou seja, tanto a ave quanto o inseto, por estarem expostos a dificuldades semelhantes impostas pelo meio, desenvolveram no processo evolutivo a capacidade de voar. E essas asas, então, são órgãos que, apesar de diferentes, têm a mesma função. Por isso a gente diz que são órgãos análogos. E a existência desses órgãos análogos, então, leva a gente a imaginar uma coisa que a gente chama de convergência evolutiva. Convergência é quando as duas coisas separadas vão para um mesmo ponto, não é? Quando a gente fala, então, em convergência evolutiva, é isso que eu expliquei para vocês.
o ambiente impõe a mesma dificuldade para as duas espécies, mas as espécies, apesar de terem estruturas diferentes, vão convergindo no processo evolutivo para o desenvolvimento de estruturas muito semelhantes. Por isso, a analogia entre os órgãos. Por outro lado, quando a gente tem órgãos homólogos, são órgãos que possuem a mesma estrutura, a mesma origem embriológica e podem, ou não, ter a mesma função. E aí um exemplo bem interessante é o nosso braço e a própria asa das aves. O nosso braço e a asa das aves, eles têm a mesma estrutura óssea, uma estrutura muscular muito semelhante, a mesma origem embrionária, mas são estruturas com funções diferentes. Elas poderiam ter a mesma função, se tivessem a mesma função, também seriam órgãos homólogos, ok? Mas, como elas têm funções diferentes, elas funcionam como evidência para um outro tipo de processo evolutivo, que é o que a gente chama de divergência evolutiva. Ou seja, nós e as aves partimos de um mesmo ancestral, mas dificuldades diferentes no ambiente fizeram com que as aves desenvolvessem a capacidade do voo e os seres humanos desenvolvessem essa capacidade de manipulação que a gente tem com as nossas mãos. Então, a partir de um mesmo ancestral, os seres humanos e as aves divergiram no processo evolutivo. Então a gente tem uma divergência evolutiva. Se vocês forem ver esse tipo de análise comparada dos seres vivos, leva a gente a crer que o ambiente leva a um tipo de alteração nos seres vivos. E esse tipo de alteração, sendo convergente ou divergente, leva a gente a crer que ancestrais diferentes dão origem a organismos semelhantes. E o mesmo ancestral dá origem a organismos diferentes. Então, de acordo com o ambiente em que se vive, de acordo com as dificuldades que o ambiente apresenta, a gente vai ter alguns tipos diferentes de estruturas, porque essas estruturas vão sendo moldadas, vão sendo alteradas ao longo das gerações. Uma outra evidência muito interessante da existência de um processo evolutivo surgiu com a descoberta da biologia molecular, dos estudos químicos em genética. Porque o que a gente começou a descobrir? Primeiro, todos os organismos vivos têm o seu metabolismo controlado por um mesmo código genético. Ou seja, aquela história de adenina, timina, citosina, guanina, transcrição, tradução. Isso está presente em todos os seres vivos. Então isso em si já é uma evidência de que a gente tem um metabolismo comum, uma forma de metabolismo comum para todos os seres e que todos esses seres então devem ter vindo de um mesmo ancestral. Mas além disso, se você estudar comparadamente o DNA de alguns animais, você vai ver que existem semelhanças muito grandes entre o DNA de certas espécies, indicando que essas espécies elas têm um parentesco evolutivo muito próximo. Por exemplo, nós e os macacos. Se você sequenciar o DNA de um ser humano, o genoma de um ser humano, e sequenciar o genoma de um macaco rhesus, você vai ver que mais de 95% desse DNA é igual. Então a gente tem uma semelhança genética de mais de 95% com o macaco rhesus, por exemplo. Isso indica que nós e o macaco rhesus nos separamos há muito pouco tempo nessa escala evolutiva, e muito pouco do tempo, leia-se, milhares de anos aí. Centenas de milhares de anos, até milhões de anos. Mas essa divergência evolutiva ela é mais recente, então o nosso parentesco com o macaco é mais próximo, isso a partir de estudos genéticos. Então a gente tem uma análise de biologia morfológica que a gente fez, de biologia comparada então com órgãos análogos e homólogos que dão indícios de convergências e divergências evolutivas, e os estudos genéticos que fazem com que a gente também possa acreditar nesses graus de parentesco evolutivo, porque somos muito semelhantes geneticamente a muitos outros animais, tá certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula, a gente se vê na próxima, um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter, e se você entrar no nosso site tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos,
Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.